Coletiva completa de Eduardo Freeland, diretor de futebol do Bahia, falou sobre contratações e também sobre saídas que devem acontecer. Será que tem uma barca aí para poder ir embora? A quantidade parece alta. Tem também informação sobre lesão de zagueiro que acabou de chegar, informações sobre Daverson, alguns detalhes a mais dessa negociação que já está acontecendo e outras coisas no nosso vídeo de hoje. Então, vamos que vamos, sem muita demora, mais um vídeo aqui do canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei rápido, simples, fácil, ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moralzinha pra gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da XBet, adiante do seu lado, basta clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado que você vai ser redirecionado para lá. Chegando lá, usa o código BBMP, código exclusivo do Sou Mais Bahia, que você consegue dobrar o seu primeiro depósito. Noite de Libertadores, tem também jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport Criciúma, tem o da Libertadores que é interessante para poder apostar Corinthians e Flamengo e outras coisas mais. Então vai lá, faz a sua fezinha, não perde tempo e fatura essa grana extra, beleza? As áudios são altas, a confiabilidade é absurda, a diversidade também nem se fala. Galera, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje, na realidade, é a coletiva de Eduardo Freeland, diretor de futebol do Bahia. Ele falou sobre a vinda de Marcinho, de Goulart e também sobre saídas que devem acontecer. Então vamos ver aqui com atenção. Eduardo, bom dia. Ontem foi anunciado o Goulart e também foi anunciado o Marcinho, em um vídeo onde você explicou a tomada de decisão, como é que o Bahia tomou essa escolha, você como o dono da chave do futebol nesse momento, como você disse aqui em março. Na internet, principalmente na internet, a gente vê muita repercussão negativa em relação à contratação do Marcinho, muitos torcedores protestando. Como é que você recebeu essa repercussão negativa? Como é que o Bahia vai lidar com essa situação de ter uma parte da torcida reclamando da contratação do Marcinho? Ulisses, boa tarde, obrigado pela presença. A gente já, de certa forma, esperava que houvesse uma repercussão negativa, mas a gente também vê uma repercussão positiva, por outro lado, né? E a gente é muito sensível a esse olhar, a esse tipo de discussão, porque é um tema relevante, né? Não é uma situação normal. Então, a gente procura ser muito racional, analisar a situação de uma forma bem crítica, bem atenta. O fato de ser o jogador que foi, eu já conhecer bem o histórico, claro que pesa, né? Nenhuma decisão é tomada por uma pessoa só dentro do clube, nenhuma contratação, nenhuma decisão de chegada ou saída de funcionário, por exemplo, é uma pessoa só que toma a decisão. Mas sim, o presidente me deu a chave do clube, como ele brincou na minha apresentação, e a decisão final, obviamente, claro que passa por uma discussão interna, mas eles me deram carta branca para tomar essa decisão, e eu entendendo o jogador que é, a pessoa que é, a própria situação, que ela é delicada, gera discussão, mas por outro lado, essa discussão ela é muito importante, isso é muito importante a gente dizer assim, que a gente, claro que vai sempre ter pessoas pensando positivo, entendendo a situação, outras pensando que não poderia acontecer a contratação, que é contrário à contratação, e essa discussão é importante que ela seja no melhor nível possível. A única coisa que a gente tem de preocupação com tudo isso é gerar a cultura do ódio, né? Isso é que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, mas a divergência entre opiniões de que é certo contratar ou não é certo contratar, se for num nível elevado de discussão, ela é importante, porque a gente está tratando de uma coisa que vai além do futebol, né? Por outro lado, é um ser humano, por outro lado, uma pessoa que precisa voltar a trabalhar, que reconhece o erro, pediu perdão para a família, né? Com quem houve o acidente, cometeu erros que reconhece, a justiça está julgando o caso, e a gente vai respeitar sempre o que a justiça determinar, porque a gente entende que tem que ter justiça. A gente não é contrário, muito pelo contrário, a gente é muito favorável a isso. E a gente entende que a coisa vai ser muito respeitada, mas é um ser humano que precisa trabalhar, como qualquer outra profissão. Se ele fosse um padeiro, a gente entende, obviamente, que existe uma repercussão por ser um jogador, é uma figura notável, mas se ele tivesse qualquer outra profissão, ele não voltaria a trabalhar. Então a gente entende todo esse cenário, entende a discussão, reconhece e respeita todo tipo de discussão a respeito do tema, mas depois de analisar bastante, durante 2 meses, toda a situação, a gente entendia que fazia sentido trazer um jogador que eu já conheço, que eu tenho uma relação desde base, já conheço há mais de 10 anos, a gente entendia que fazia sentido oportunizá-lo a voltar a trabalhar. E concomitantemente a isso, a gente também entende que isso eleva o nível da equipe e nos ajudará a alcançar o principal objetivo da nossa temporada, que é o acesso. Eduardo, você falou que essa decisão ela foi tomada com uma certa análise, né, e que as decisões elas não são tomadas por uma pessoa só, apesar de você ter a chave do futebol do clube. O Bahia, ele nos últimos anos foi um clube que se destacou por ações e temas que estão
para além do futebol, né? Eu queria saber se, nessa decisão da contratação de Marcinho, se o núcleo de ações afirmativas do Bahia ele foi consultado, quem participou dessa decisão e como que foi para vocês analisar o atrito que gerou, no caso, a contratação com a torcida, porque eu vi muitos comentários nas redes sociais, inclusive torcedores afirmando que vai cancelar o sócio ou que se colocaram no lugar, pois já passaram por situação semelhante. Como que vocês fizeram esse balanço para fazer essa contratação? É importante eu dizer que eu acompanho o Bahia, uma das grandes admirações que eu passei a ter enorme do Bahia nos últimos anos foi justamente pelas políticas inclusivas que o Bahia, as ações de políticas inclusivas que o Bahia passou a ter. Isso foi muito forte, eu acho que isso marca muito a história do Bahia, do posicionamento do Bahia. E a gente também, até perante essa percepção, a gente também tem uma análise que pode gerar discussão, como eu falei anteriormente, mas que ela também pode trazer para a gente uma percepção contrária ao que, de repente, o senso comum ou algumas pessoas estão trazendo à tona de discussão. Por exemplo, quando a gente fala de incluir o atleta que passou por um acidente, poder voltar a trabalhar. Né? Então, assim, claro que isso gera discussão, uma fala como essa também pode gerar algum tipo de discussão, do entendimento disso, mas a nossa percepção é que a gente está fazendo bem para uma pessoa que já fez acordo com as famílias, que já está sendo julgada. A gente tem que tomar um cuidado para a gente também não partir para a política do cancelamento de um outro ser humano. Né? E como eu conheço o histórico desse atleta, eu me sinto muito confortável em colocar para a torcida, para a nação tricolor, que é um jogador sério, profissional, dedicado, comprometido, que cometeu erros, acho que todos nós cometemos erros na nossa vida, e que ele está pagando pelos erros que cometeu. E a gente aqui não pode simplesmente cancelar e virar as costas. Eu acho que o Bahia é um clube que pode também pensar dessa forma e abrir as portas para oferecer um novo caminho, uma nova oportunidade para um atleta como ele. Eduardo, por que o Bahia entendeu que valeria a pena esse desgaste com parte da torcida, esse clima ruim que pode se instaurar de repente? Eu acho que o Bahia, eu sempre vi o Bahia e a partir do momento que eu estou dentro, eu percebo isso muito claramente. É um clube que tem um lado humano muito forte, né? É claro que o lado humano se aflora de várias formas, né? É visto de várias formas. Volto a falar das políticas inclusivas que o clube teve, de ações bem relevantes, recentes, inclusive. E a gente discutiu, basicamente, toda a discussão, ela gerou em torno desse ponto, né? Qual é o retorno que a gente vai ter em prol da ação que a gente está tomando, a decisão que a gente está tomando. E o fato da gente estar analisando o lado humano desse processo, né, de tudo que foi discutido, fez com que a gente entendesse que faria sentido. Eduardo, o Marcinho ele já estava treinando aqui no CT há pelo menos uma semana e ele é um jogador livre, né? Está livre desde abril, quando deixou o Atlético Paranaense. Por que o Bahia demorou um pouco mais de tempo para anunciar um jogador que já estava no clube? Foi também fazendo esse balanço e até esperando talvez um acerto com o Ricardo Goulart, que é um jogador que tem uma carreira bastante consolidada e que tem um certo impacto, para tentar reduzir esse atrito que teria com o torcedor? Não, na verdade, todo o imbróglio foi simplesmente documental. Né? A gente, na verdade, queria muito anunciar o Marcinho semana passada, só que, como ele está vindo por empréstimo de um clube de fora, gera um trâmite mais burocrático. E esse trâmite demorou um pouquinho em função das questões do clube, dos ajustes, dos acordos, e só ontem a gente conseguiu, efetivamente, ficar tranquilo que a gente poderia anunciá-lo. Então, foi fundamentalmente em função de parte documental e de registro. É importante, né? Só na quinta-feira da semana passada, o time do Chipre... Sexta, né? Da solicitação do PMS. Quinta de manhã. Foi enviado pela CBF para lá e depois de chegar lá, tinha que voltar para cá. Só na segunda-feira, ontem, que ele foi colocado no sistema. Então, só sendo colocado no sistema que a gente poderia fazer. Você falou que ele era livre, mas na verdade ele está vindo como empréstimo. Né? Fala um pouquinho sobre a questão técnica do Marcinho, um atleta que disputou 3 partidas a apresentação foi na do Goulart, temporada. Pois é, disputou 3 partidas na temporada, é um jogador que está sem ritmo de jogo. Como é que vocês estão observando essa questão do próprio ritmo, como é que ele está treinando e, claro, como é que vai ficar a questão dos laterais direitos? Você tem o André e o Borel, que são 2 caras da casa, algum deles vai sair? Como é que você está observando isso? Com relação ao ritmo, a gente tem observado o Marcinho muito preparado, muito preparado. Talvez no primeiro jogo, no segundo jogo, ele sinta um pouquinho, talvez consiga jogar 45, 60, mas a gente vê que a adaptação dele foi muito rápida, o nível de treinabilidade dele está num nível bem alto. Hoje vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. O treino foi muito intenso, de um volume relativamente grande, e ele acompanhou durante todo o período, então não nos preocupa. Talvez ele sinta um pouquinho o ritmo, né, já tem um tempo sem jogar, mas isso aí em 1, 2 jogos, ele, até pela experiência que já tem, apesar de ainda ser jovem, ele com certeza vai nos dar uma resposta. Com relação ao André e ao Borel, né, que são os 2 laterais jovens que a gente tem, eu sempre sou muito favorável a você ter sempre na posição um jogador um pouco mais maduro e jogadores mais jovens, né, em linhas gerais.
O Borel teve uma ótima participação em alguns momentos, depois oscilou, o que é normal. O André está tendo um bom momento agora. E é muito importante dizer que quem vai escalar é o campo, quem vai escalar é o treinador. Quem vai determinar quem vai jogar, o Marcinho não vem e vai botar a camisa e vai jogar. Isso vai depender do treinador. Ele vem com o status de um jogador de um nível técnico alto, vem com o status de jogador que há menos de 2 anos serviu a seleção brasileira principal, mas o que eu entendo é que o contexto vai falar por si em relação a quem vai jogar. E o segundo ponto é nosso trabalho interno de mostrar para esses atletas mais jovens o quanto eles também podem crescer na carreira se olhar para os jogadores de um nível como ele, que chegou à seleção brasileira, para poder se espelhar e crescer também no seu jogar, entendeu? Sobre a janela de contratações, o Bahia já anunciou 5 reforços. Eu queria que você analisasse essas contratações e se o Bahia ainda vai buscar mais jogadores. Por exemplo, o Rildo saiu, vai ter reposição. A torcida também cobra um centroavante. O Bahia está no mercado em busca desse jogador? A gente trabalha com futebol, a gente está sempre atento, principalmente agora com essa cultura da janela. A gente sempre vai estar atento a oportunidades, mas a gente entende que a gente está chegando e os treinos cada vez mais com a chegada do Copete, chegada do Igor, com a chegada do Noga, assim, todos os jogadores que estão chegando nesse processo são jogadores que a gente percebe em campo o nível do treino como tem elevado. Então a gente está bem satisfeito com o elenco que a gente está. A gente está sempre atento ao mercado enquanto a janela estiver aberta para possíveis oportunidades, mas o elenco que a gente tem hoje, considerando a competição que a gente está disputando, considerando o posicionamento que a gente está de tabela, os concorrentes que a gente está sempre atento, mas satisfeito com o que a gente tem de elenco hoje. Se eu não estiver enganado, o Bahia ainda não anunciou nenhuma nota a respeito do Djalma. Ele foi anunciado pelo Raul Massol do Chipre, também coincidentemente de outro clube do Chipre. O jogador foi vendido? Como é que foi dada essa transferência aí? Não, na verdade, a gente está finalizando os acordos, por isso que a gente ainda não se pronunciou, né? Então, o fato de a gente não ter se pronunciado é porque a gente só vai se pronunciar quando a coisa tiver o fato consumado. Aí a gente passa direitinho os detalhes de tudo como foi a negociação. Chegou. Mas foi vendido? O jogador foi de fato vendido? Não, a gente está em processo final de negociação para o acerto final. Chegou Como ele não assinou ainda, a gente vai dar os detalhes depois. Ok. Chegou o Noga aí, né, mais um zagueiro para o elenco. Agora tem 6, tem Zé Vitor, tem Ignacio, Luiz Otávio, Gabriel. Enfim, são 6 zagueiros à disposição do Anderson. Algum deles aí vai sair com essa chegada do Noga? Como é que está essa avaliação? Uma análise que a gente tem feito bastante do elenco e que sempre preocupa a gente é a questão do volume de atletas, né? Então a gente sim deve ter algumas saídas de atleta, não só nessa posição, a gente está analisando o elenco como um todo. Então a tendência é que a gente tenha aí 3 a 4 saídas para a gente poder oportunizar esses atletas a terem minutagem em outros locais, como também a gente poder ter um grupo um pouco mais enxuto para a disputa do segundo turno desses jogos que faltam. Então a gente já está trabalhando nos bastidores para isso, acredito que nos próximos 1 semana, 10 dias, a gente deve ter saída de alguns atletas sim. Tá aí, rapaziada, entrevista coletiva de Eduardo Freeland, esclarecedora, né, até onde pôde. 3 ou 4 saídas, essa de Djalma ele deve estar contando, porque ainda não foi oficializada, apesar do Clube do Chipre já ter anunciado a contratação do atleta, a gente já relatou isso aqui no canal, e os outros 3, não sabemos, mas se eu puder palpitar, não é informação, é palpite, acredito que Zé Vitor não fica, acredito que Falcão também foi reprovado até o momento, e não duvido se Varley também estiver nesse bolo, né, mas apenas palpite. Então podemos ter aí rescisão, podemos ter empréstimo de atletas, vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que vai rolar com os jogadores que estão à disposição no elenco. Inclusive sobre Noga, nosso querido Ulisses Gama, que estava fazendo as perguntas aí para Freeland, lá do Bahia Notícias, trouxe essa informação que aparece na sua tela, ó. Noga sente desconforto muscular e preocupa o departamento médico do Bahia e diz que ele pode se tornar uma ausência por lesão no Bahia, fora da atividade desta terça, no FCT Vélez Macedo. O defensor sentiu um desconforto muscular na coxa direita e passará por exame de imagem para verificar a gravidade da lesão. Ele não estreou ainda, né? Existia expectativa aí para que essa estreia acontecesse, quem sabe pelo menos no banco aí contra a equipe do CSA, mas isso não deve rolar, ele vai ser avaliado. Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é uma informação complementar sobre Davidson. A gente trouxe a notícia meio-dia da apuração do nosso parceiro Miranda lá do Conexão Tricolaço. E pouco depois saiu uma informação de Emerson Júnior, que tinha dito que Davidson estava negociando com um time que ele cobre. Ele cobre Bahia, Ceará, Fortaleza, CSA e CRB. A gente sabia que CSA e CRB era improvável que ia acontecer esse negócio e estaria aí entre Bahia, Fortaleza e Ceará. E ele revelou que o time que Davidson está negociando é o Bahia. Vamos ver aqui o que é que ele disse para entender melhor. Então, deixa eu avisar outra coisa. Ontem, quando eu falei do Davidson, que estava negociando com o time que tem a nossa cobertura, é o Bahia de novo. E desde ontem que eu disse isso, ninguém repercutiu aí. O jogador está negociando com o Bahia. Vou até saber detalhes mais tarde, né? Se o negócio vai para frente, se tem viabilidade ou não. Mas que existe a negociação entre o Bahia e o Davidson, existe. Corram atrás da notícia aí.
Tá aí, a informação de Emerson Júnior, CBN, Maceió, que já acertou outras notícias do Bahia, mais recente essa aí, de Marcinho, né? Ele trouxe a informação em primeira mão que o Marcinho estava com negociações avançadas com o Esporte Clube Bahia. E aí, claro, a galera já foi se movimentar, olhou o Instagram, olhou as redes sociais, já viu que Davis está seguindo um jogador ou outro do Bahia, como é o caso de Gregory, né? E também foi conversar com um parceiro de Davidson, com quem ele estava reunido de tarde, que tem uma loja de chuteiras, e questionaram ele sobre a vinda para o Bahia. Ele disse que só pode dizer aí que está entre Bahia e Cuiabá, tá? Então vamos aguardar aí a cena nos próximos capítulos para a gente saber se Davidson realmente está vindo. Lembram que Davidson, conversando com o Ice lá no Globo Esporte, falou que estava esperando só chegar o convite do Bahia para poder aceitar? Pois bem, e ele seria um 9 mesmo, de origem, camisa 9, e só joga ali na posição de centroavante mesmo, porque Ricardo Goulart pode jogar por ali, tem Davó que joga também mais avançado, mas o 9 mesmo do Bahia hoje à disposição é Rodaega, Copete também pode jogar ali, enfim, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, tá? Ricardo Goulart também concedeu entrevista coletiva, mas para não tornar esse vídeo imenso, a gente vai repercutir em um dos vídeos de amanhã, beleza? Então fique atento, fique ligado e cole junto conosco, tá, galera? Tamo junto, obrigado pela companhia até aqui, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral para dar aquela moral pra gente. Até a próxima, eu sou Mais Bahia, eu sou o Maior do Nordeste. E você?